internação na UTI Covid. E às vezes a gente vê, né, Sandro, que nós aumentamos a nossa UTI para 15 leitos e sempre tem pacientes esperando, Sim. né, que não se consegue dar aquele suporte de UTI para todos os pacientes por falta de leitos, e não adianta nós simplesmente aumentarmos leitos, porque a equipe também precisa ser aumentada, né? E isso não é assim do dia para a noite, como a gente terminou o nosso assunto, para a gente conseguir. Então, gostaria que tu fizesse algumas colocações, como tu tem visto essa segunda, terceira onda de Covid aí, em relação aos pacientes que estão aparecendo, em relação à doença, à gravidade, à evolução. E vamos chegar por fim no momento bem triste, que é esse aumento de óbitos que a gente vê não só em Alegrete, mas em todo o Brasil praticamente, aonde aumentou essa demanda de pacientes com Covid. Sim, eu trabalhei, como eu falei antes, eu trabalhava em Porto Alegre ali, né? Eu trabalhava numa UTI de trauma, que não tinha muito paciente Covid, que era do Grupo Hospitalar Conceição, ali do Cristo. E era coordenador e responsável técnico da UTI em Sapucaia, e rotineiro lá também, que tinha bastante paciente Covid lá. Então, eu notei, quando nessa mudança, né, que eu me mudei para cá, e no início as coisas aqui estavam relativamente tranquilas, assim. E quando eu saí de lá também era um perfil de paciente, era um perfil totalmente diferente, assim. Eram pacientes com comorbidades, pacientes idosos, eles não eram tão graves e tinha sempre alguns perdidos, mas não é que nem agora. E agora, quando começou essa nova onda, que eu já estava morando aqui, eu notei que tá muito diferente, assim, porque eu entrava ali na UTI Covid e a maioria, assim, vamos dizer que quase 100% dos pacientes, todos muito, mas muito graves, assim, com várias disfunções orgânicas. Isso me chamou muito a atenção, assim, que é um perfil diferente. Porque a gente avalia muito a gravidade nos pacientes em UTI devido às disfunções, né, de órgãos. Então, essa é a questão que me chamou muito a atenção, assim, pacientes com ventilação mecânica mais pesada, muitos entrando em insuficiência renal, assim, rápida, assim, de um dia para o outro. Eu acho que é importante a gente colocar para as pessoas entenderem bem a disfunção dos órgãos, é o rim com problema, Isso. o pulmão com problema, Isso, né? e grave, assim, porque às vezes a gente diz, ah, mas eu tenho um problema renal. Não, mas não é que nem os pacientes ali, sabe? Não é uma insuficiência renal crônica, é uma insuficiência renal aguda e rápida, de evolução rápida, que sobe, assim, eletrólitos, que são partes do sangue que não podem subir tão rápido, que causam arritmia, tipo um potássio aumentava muito rápido, assim, de um dia para o outro. Então, eu notei muita diferença agora. E no hospital que eu trabalhava, até comentei hoje com a Marilene, foi aumentado, assim, dobrou o número de leitos lá também. E a mortalidade está assim, totalmente diferente do que era. Chegou o ponto lá de em um dia morrer 19 pacientes, né? E é uma cidade que não é uma cidade grande também, né? Não é, é maior que Alegrete, mas não a ponto de morrer 19 pacientes, porque eu não conseguia imaginar morrer 19 pessoas num dia. Agora, vendo os pacientes aqui nessa gravidade, que é uma UTI um pouco menor do que a de lá e a cidade um pouco menor, eu entendo assim o porquê que morreu 19 lá. Então, tá muito diferente, e pessoas mais jovens também, assim, que fazem mais resposta inflamatória, né? Por ser mais jovem, a resposta inflamatória é maior, porque a pessoa idosa, às vezes a resposta inflamatória é um pouco menor pela própria idade, por não produzir tanta resposta inflamatória, né? Mas mudou muito o perfil, assim. E a gente acompanhando assim, ó, diariamente as notícias, eu escutava, acho que faz 2 dias, o diretor do Hospital Conceição colocando o Hospital da Conceição no Hospital dos Maiores de Porto Alegre, né? Onde faz parte o Cristo que tu trabalhava lá. E que tem um atendimento enorme, deve ter 3, 4 UTIs, não sei quantas UTIs lá, a maioria das UTIs com intensivistas,
tem residência de terapia intensiva, para as pessoas terem uma ideia do quão referência é o Conceição, se compara ao Clínica, se compara aos grandes hospitais de Porto Alegre, PUC, Ernesto, está dentro desse perfil, e ele dizia que na primeira onda de doença pelo Covid, eles chegaram a perder 8 pacientes por dia. O máximo que perderam, e agora nessa segunda onda, com toda essa gravidade, ocorreram dias em que perderam 22 pacientes. Então tu imagina a situação grave, que não é pacientes em Alegrete que são graves. Os pacientes do Covid nesse momento são pacientes muito mais graves, pacientes que às vezes também outra colocação que eu faço, Sandro, que as pessoas aguardam um pouco para procurar o atendimento, né? E aí assim, ó, eu vou tomar uma medicação e eu vou segurando, eu tenho medo de ir para o hospital. Só que o medo de ir para o hospital, pessoal, não cura ninguém. Isso é certo. Não tem nada que diga assim, se eu ficar em casa, eu vou me curar. Agora, tem 1000 coisas que dizem, se eu ficar em casa, eu evito a disseminação viral. Então, prevenção é ficar em casa. Prevenção é evitar aglomerações. Prevenção é o uso de máscara. Agora, depois que eu estou doente, que eu tenho sintomas, eu tenho que ser avaliado por um médico, porque inicialmente pode ocorrer pequenas alterações de saturação que a pessoa não consegue perceber, ela só acha que ela está resfriada e um pouquinho mais cansada, né? E isso vai formando aquele processo inflamatório todo, e quando tu chega no hospital num período mais demorado, mais atrasado, claro que tu vai ter que começar a lutar já, correr atrás, vamos dizer, como a gente usa o termo aqui. Agora já estou correndo atrás. O elástico estica demais. Exatamente, ao invés de eu me antecipar, eu estou correndo atrás. Claro que também a gente tem que ver que, diante de todo o monte de pacientes, o aumento, a demanda, o que está ocorrendo também? Que não existe uma disponibilização imediata de leitos, né? Principalmente em UTIs, e às vezes pacientes que teriam indicação de ir para UTI ainda tem que aguardar na UPA, consegue se manter no hospital de campanha, a gente ainda tem um hospital de campanha que é ligado à UTI, então o médico que está na UTI consegue avaliar o paciente se precisar, se houver piora, então a gente ainda tem esse recurso, mas não é o que a gente vê no dia a dia. Quando tu escuta assim, ele está na UPA esperando um leito, tu escuta noticiário, tem 25 pacientes aguardando um leito de UTI, tem tantos pacientes, né, Sandro? Eu acho que isso é um ponto. Outro ponto, né, que eu acho que é importante a gente tocar é na questão da equipe, assim, né? Porque a equipe, eu notei assim muito a diferença, a equipe muito cansada, sabe? As pessoas estão cansadas mesmo. E não é um cansaço, às vezes a gente diz, é um cansaço de trabalhar, de ficar 24 horas trabalhando, não é um cansaço psicológico de tu ver a situação. Exatamente. Porque as pessoas, por mais que todo mundo que trabalhe numa UTI, seja pessoas às vezes que são treinadas, que estão acostumadas, mas ninguém foi treinado para lidar com isso é uma catástrofe, sabe? Tem treinamentos para catástrofes, para atendimento, mas a gente vê aqui principalmente, tu vê pessoas conhecidas, né? Pessoas que a gente conhece, assim, mal, assim, não é uma sensação agradável, assim, então a equipe como um todo sofre muito em ver isso. Então a gente nota que isso dia a dia vai consumindo a energia, as pessoas cansam, né, de a gente lidar com coisas muito graves assim e uma tensão sempre, né? Então é importante essas coisas que a Marilene falou, assim, das pessoas se cuidarem, né? Acho que o Bebeto comentou também, né? De ter esse cuidado todo, porque tudo acaba refletindo no hospital. E a gente sabe que isso tudo são números, que uma porcentagem desses pacientes vão complicar, uma porcentagem vai internar, uma porcentagem vai acabar na UTI. Então, quanto mais gente for infectada, maior vai ser a quantidade, porque é porcentagem.
Então, se 100 vai ter uma porcentagem X. Exatamente. Então, é importante a gente tentar reduzir essa quantidade de pessoas para tentar diminuir a sobrecarga do hospital. Porque uma coisa é atender 10 pacientes, outra coisa é atender 15 pacientes, outra coisa é atender 20 pacientes. Então, isso, e não são pacientes simples, são coisas complexas. Como eu falei antes, é detalhes, são detalhes, você tem que estar muito ligado em vários detalhes. Então, as pessoas acabam sobrecarregadas e cansadas com tanta coisa que a gente tem para ver e para fazer, né? E fora o sistema como um todo, né? Fora a parte humana, né? A parte tecnológica também está sofrendo muito por falta de medicamentos, né? A gente nota que não é, e é uma coisa que é no Brasil inteiro, né? Não é aqui ou ali que está acontecendo isso. Então, o sistema como um todo está sobrecarregado. Se a gente for olhar as notícias, hoje em dia é o que se tocado 3 pontos, né? O esgotamento das equipes, a falta de medicamentos e a falta de leitos. Isso é o esgotamento do sistema, né? Então, por isso é tão importante as outras questões, né? Exatamente. Esse colapso que a gente visualiza e há uns 10 dias mais ou menos, quando a gente chegou em casa, eu me lembro, era uma sexta à noite, e que nós passamos o dia praticamente pensando como vamos articular para aumentar a condição de atendimento de pacientes, porque não se vencia tudo que tu arrumava de lugar, de leito, dali um pouquinho não tinha mais, precisava ter mais pacientes, mais paciente grave, mais paciente entubado, que, sinceramente, em um ano que nós estamos nessa luta, nunca tinha me passado pela cabeça assim, ó, meu Deus, eu não tenho mais o que fazer. Sério. Aquele Sim. dia, assim, ó, chegou a me dar um negócio. Porque a gente está acostumada aí a lutar e sempre enxergar uma luz no fundo do túnel. Isso é certo, assim, ó. Eu trabalho dentro da ANEEL faz 11 anos e a gente sempre arruma um jeito para salvar um prematurinho que está ali em Quaraí, que está em Rosário, que está em qualquer lugar. Às vezes tu não tem muito aonde pôr paciente e tu pensa, bem, vou fazer assim, vou articular, vou botar esse bebê para lá, faço qualquer coisa, mas não vou deixar alguém perder a chance de viver por não conseguir. E aquela noite, sério, me deu assim, ó, sabe, uma sensação muito ruim como pessoa e principalmente como equipe de saúde, né? Que a gente, quando faz a formação para ser médico, para ser enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nós somos formados para prover a vida. E eu acho que esse sentimento de incapacidade diante de algumas situações acaba afetando muito. E aquilo ali, com certeza, tem repercussões no teu emocional, no teu dia a dia, na tua postura, porque tu te sente assim, ó, impotente diante de algumas situações, né? E nesse dia parece que as coisas assim, ó, passou um tempo, entra um WhatsApp no meu celular, que era do padre Pedro, que me mandou um WhatsApp mandando força, orações, pensamento positivo. Aquilo ali assim, ó, caiu perfeito naquele dia que eu estava assim, numa situação muito de desânimo, e eu levantei a cabeça e ainda pensei, não, a gente vai achar outras maneiras, a gente vai pensar como nós vamos ajudar as pessoas. E graças a Deus, sério, até hoje a gente não perdeu o paciente por falta de atendimento. Eu acho que isso é uma coisa. Eu tenho um depoimento assim, ó, da minha filha, que está formada o quê? Fez 3 anos e ela está fazendo terapia intensiva em Porto Alegre, residência. E um dia ela me disse assim no telefone, mãe, quando a coisa começou a ficar muito horrível em Porto Alegre, sabe o que está me doendo? Não a gente perder os pacientes com Covid, porque os pacientes são graves e a gente está lutando por eles. É a gente ver pacientes que não estão tendo nem a chance de ser atendidos. Isso está me fazendo muito mal, ela me disse assim.
né? Uma coisa que não depende da gente daí, É isso né? aí. Então, é um momento assim que a gente tem que pensar, tem que dar força, tem que valorizar essas equipes que estão lá na frente. Sempre que me mandam mensagem de força, eu passo para o pessoal da UTI, porque a gente que trabalha dentro de UTI sabe o quanto isso é importante, porque as pessoas que estão ali, elas estão numa guerra, né? A UTI Covid, literalmente, é uma guerra, É né, uma Sandro? guerra. E eu acho importante também, Marilene, agora falando isso, que a gente tem família também, né? Ah, exatamente. E eu até agradecer a Rafa aqui, o Antônio, É, isso mesmo. Pela por, compreensão, pela parceria, eu né? até fiquei meio emocionado, assim, porque eu preciso deles, né, para poder fazer todo esse trabalho, né? Exatamente. Porque a gente, para poder trabalhar dentro de uma UTI, a gente precisa estar tranquilo, É, né? isso mesmo. E ela me dá força aí, me ajudou assim a poder, porque a Marilene esses dias há um tempo atrás me pediu, Sandro, vamos lá na UTI Covid também e tal, para a gente poder fazer as coisas, porque eu estava muito focado ali na UTI geral, quando eu comecei ali, né? E aí começou toda essa questão de aumentar essas internações. Então comecei a fazer uma rotina ali à tarde também na UTI Covid. E então a gente deixa de estar com a família da gente também, né? Que a minha esposa não é daqui, né? É, exatamente. Então dois corações, né? Mas graças a Deus aí ela me dá um apoio aí para poder fazer essas coisas, poder ajudar, né? Então acho que a gente tem que agradecer também a família dos profissionais também, né? Porque sabem às vezes que eles estão expostos ali, estão numa luta mesmo, num estresse, às vezes tem que chegar em casa meio cansado, né? Tem que dar atenção, né, para a É. família. Então, eu acho que é importante a gente falar da família também, né? A família tem que estender um pouquinho mais a compreensão diante de todas as situações de estresse que Isso. eles não estão envolvidos, mas que repercute em cima deles, né, É Sandro? isso. A gente tenta ao máximo, eu tento ao É, máximo deixar isso no hospital ali, né? exatamente. Mas Mas às vezes a às vezes gente escapa. escapa. Exatamente. E isso aí é o dia a dia, né? A gente está ali fazendo aquilo que gosta, É isso né? aí. Nós escolhemos essa especialidade de trabalhar dentro de uma UTI porque a gente se identifica e gosta daquilo ali e sabe que tu vai fazer a É isso aí. diferença na vida dessas pessoas Claro. que vão ser atendidas ali. Mas sabe também de todo um estresse, de todas as situações, e esse ano, principalmente em relação ao Covid, mais ainda, né? Ficou Sim. muito evidente, tanto que, assim, ó, em todos os lugares estão precisando de intensivistas, né? Que fica difícil de conseguir manter as equipes, porque as pessoas adoecem. É isso aí. Ontem mesmo a Raquel me disse assim, ó, mãe, me passa uma mensagem daquelas que tu sempre me manda de ânimo, de estímulo, porque a minha chefe foi desligada por depressão. Bah. Ela teve que ser afastada, ela entrou de atestado por depressão, Sim. né? Então é uma a menos e ficou doente, É. né? Então as pessoas, nós somos humanos, Isso. totalmente humanos, iguais a todos, e passamos pelas mesmas situações, Às vezes a gente né? não dorme, preocupado. É, A gente fica exatamente. pensando, não consegue dormir, e aí no outro dia tu tá de novo ali, né? E tu vê todo o estresse de novo, toda a preocupação, aí não dorme de novo e assim vai. Então é um desgaste, vai esgotando a serotonina. É, exatamente. E é importante que as pessoas se deem conta que essas equipes que estão ali nessa luta, elas estão dando o seu melhor sempre, né? O Sandro mesmo, a gente contratou ele para ele vir para o atendimento da UTI geral, que a gente precisa de um responsável técnico, precisava de um responsável técnico, para fazer todo um serviço que ele está reestruturando, organizando numa UTI que é referência. Mas no momento em que a gente chegou para ele, poxa, Sandro, olha, nós estamos precisando muito da tua ajuda dentro da UTI Covid, porque tu é o cara especialista, tu é a pessoa que vai ter uma visão
diferenciada, vamos para lá, vamos ajudar o pessoal. Prontamente ele foi, se prontificou, fazer uma rotina, ajudar, ver os pacientes, discutir os casos. Então, eu acho que isso mostra, né, o lado assim, ó, do profissional que sabe ser humano e que vai fazer diferença até para os colegas que estão ali, né? Um Sim, é isso aí. trabalho pesado, com É, certeza quando tu chega, discute, passa os pacientes, isso também para eles faz uma diferença, né? faz diferença. Então, e aí tu falou a parte pesada, né? Porque o trabalho é realmente, às vezes, tem esforço físico também, não é só mental, né? É importante lembrar, uma UTI Covid, eu acho que a maioria das pessoas já devem ter visto que tem a ciprona, os pacientes, né? Que é botar de barriga para baixo, né? Então, isso demanda um cuidado enorme da equipe, porque o paciente está entubado, está com a ventilação mecânica pesada, está instável. Então, tu tem que ter força E mesmo ali. várias pessoas para fazer E isso, né, várias, né? Sandro? Então, às vezes tu começa a pronar de um lado, já tem que começar a despronar os pacientes do outro lado. Então, o pessoal ali tá de parabéns, assim, o pessoal da UTI Covid ali, por todo o trabalho, por toda a dedicação ali. A gente vê que as pessoas estão cansadas. Tu olha no olho, assim, tu vê que as pessoas no olho estão cansadas, sabe? Mas eles estão ali, são guerreiros ali. Então, estão de parabéns ali, o pessoal da UTI Covid. E é importante porque assim, ó, tu vem de um hospital referência, né? Tu vem de um hospital que é o Cristo, que tem um atendimento de pacientes queimados, pacientes acidentados, pacientes graves, né? Então, assim, ó, e quando tu entra numa UTI no interior, geralmente as pessoas pensam assim, nossa, no interior, sabe-se lá como é que se trabalha, né? Sim, Então, assim, ó, eu sempre procuro colocar para as pessoas que a gente faz exatamente a mesma coisa que se faz em Porto Alegre, Santa Maria, com algumas diferenças em relação à tecnologia, né? é, Às vezes a gente tem que fazer mais medicina porque a gente pensa mais. sim. Ontem mesmo foi encaminhado, só para dar um exemplo, um paciente aqui para nós de Rosário, uma criança com um quadro grave, a criança chegou muito grave, um recém-nascido. E aí nós estávamos com a Ana, que eu quero trazer aqui no plantão, no nosso programa também. A Ana é a neonatologista que chegou aí, uma especialista também em terapia intensiva neonatal, como eu, e que está fazendo muita diferença também no nosso trabalho. E aí a gente discutindo, conversando, já chamamos o Cardoso foi fazer a ecocardio e a gente conseguiu fazer uma vídeo chamada com a especialista em Porto Alegre, com a cardiopediatra em Porto Alegre. Ele já mostrava o exame para ela e conseguimos fechar um diagnóstico e o paciente está indo hoje para Porto Alegre. Então, assim, ó, essas coisas que no interior a gente tem que pensar mais como que tu vai Tem que fazer. ser criativo. Tem que ser criativo, mas que tu consegue fazer a diferença para os pacientes, Claro, é isso sabe? aí. E que tu tem um resultado assim, ó, que te deixa, poxa, feliz de tu ter feito essa diferença, É né? isso aí. Às vezes, pequenas coisas que a gente faz fazem grandes diferenças, assim, né? Então, eu acho que é importante a gente... Porque a questão do intensivista, ele tem uma visão diferente, que nem a Marlene falou, as pessoas conseguem atender paciente grave, conseguem fazer procedimentos e tal, mas a visão de ver as coisas diferente, de tentar fazer diferente, de mudar alguns detalhes, geralmente é só o especialista que consegue ter, às vezes, essa visão, né? Então, eu acho que eu vim para cá para tentar ajudar ao máximo aí o que eu puder, né? Dentro do meu limite. A minha esposa está grávida também, me esqueci, tem um Francisco vindo aí junto. Ah, tem mais o Vai ser uma Francisco, junto com alegretense. o Antônio, que vai ser um alegretense, Isso aí. exatamente. Então, a gente faz o possível aí para poder ajudar e para tentar melhorar as coisas, né? Então, a gente faz a nossa parte, a gente precisa que todo mundo faça a sua também, né? É, exatamente. Como sempre a gente faz a colocação, agradecendo muito o Sandro por nos ajudar a divulgar essa especialidade, as pessoas entenderem. E
ele não tem consultório, porque o intensivista, o local de trabalho dele é dentro da UTI, né? Então, isso com certeza ajudou muito para as pessoas entenderem. Estamos com o nosso espaço Mais Saúde, que é através da Sociedade de Medicina de Alegrete, em parceria com Revista em Foco e Guia Alegrete Digital. Agradecendo mais uma vez a presença do Sandro, agradecendo a toda a nossa equipe de frente, né? As equipes de saúde que estão na frente, atendendo diariamente, desde o gripário, hospital de campanha, UTI Covid, UPA, todo o hospital, né? E relembrando, como o Sandro colocou, a importância das famílias, dos profissionais de saúde, que são responsáveis por nos mantermos em pé e para nos darmos esse apoio para a gente seguir nessa batalha, tá? Sandro, quer fazer um comentário final, alguma coisa? Muito obrigado a todos e até daqui a uns dias. Bom, eu queria agradecer a oportunidade aí de ter vindo aqui, agradecer a Marilene, né, pelo convite aí, e tô aí para o que precisarem. Tomara que não precisem de mim como médico. É isso que eu desejo a todo mundo aí. É isso aí, então. Tá jóia, muito obrigada. Foi ao ar programa Revista em Foco. Voltaremos na próxima quarta. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? 1000 motivos pra você ouvir. Alegrete. Eu ouço, você ouve E a gente curte. Essa é a sua rádio. Rádio Alegrete AM. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News. As internações de agricultores com Covid-19 pelo Brasil aumentaram. As contaminações no campo estão em alta e em muitos lugares também faltam leitos de UTI. No começo da pandemia, no meio urbano, aconteceu antes do que no meio rural. No segundo semestre está acontecendo ao mesmo tempo, diz Leonardo Bassos, estatístico da Fundação Oswaldo Cruz. É o que está acontecendo agora. A explicação para a piora no campo pode estar no aumento da circulação de pessoas da cidade na zona rural no segundo semestre, culminando com as festas de fim do ano, segundo a geógrafa Helena Ribeiro, que trabalha na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. No campo do Rio Grande do Sul, a situação é grave. Do início da pandemia ao começo de março de 2021, 5,3% dos internautas com Covid eram moradores da zona rural. Na região de Celeiro, que fica no noroeste do estado, esse percentual chega a 27,5%. 2 municípios, Tenente Portela e Redentora, concentram mais da metade, 58,5% de todos os moradores da área rural internados com Covid na região. Segundo autoridades dos 2 municípios, uma boa parte deles vive na maior reserva indígena do Rio Grande do Sul, que abriga mais de 7.000 pessoas. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado. ZYK 210. 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A
gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede T de Comunicação, o Mensageiro Rural.